Olá, crocheteira, tudo bom com você? Tô aqui hoje para te ensinar a fazer esse gnomo em fio de malha. Ficou bem legal o resultado. Ele é muito fácil de fazer, o vídeo tá bem detalhado. Então, mesmo se você não tiver muita prática com crochê, você vai conseguir fazer. Você pode fazer para decorar a sua casa aí para o Natal. Olha só que legal que ele ficou nessas cores. E também pode fazer em outras cores. Eu fiz em outra cor para ensinar para vocês, para gravar. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha só que fofo que ele ficou também aqui no rosinha. Esse já vai ficar aqui no ateliê. Ficou bem legal também nessas cores. Eu ainda coloquei aqui um pomponzinho que eu tinha. Você também pode colocar aí um pompom no seu. E vocês vão ver direitinho, passo a passo. Eu espero que vocês gostem. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Bora pro passo a passo. Para fazer seu gnomo, você vai precisar então de fio de malha. Esse aqui que eu tô usando é residual. Vou usar esse tom para fazer o nariz e esse tom para fazer esses dois tons para fazer o restante. Você também vai precisar de uma agulha de crochê, que pode ser de acordo com o seu fio de malha. A minha aqui, no caso, eu vou usar de 8 milímetros. Se você não sabe qual agulha é melhor para você trabalhar, você pode medir ela aqui na agulha, tá? Se ela se encaixar bem aqui, significa que é uma agulha boa para trabalhar com essa espessura de fio. Então, caso você não saiba qual a melhor agulha para o seu fio, faz esse teste, tá bom? Também uma tesoura, agulhas para fazer os acabamentos, ou você pode fazer com agulha de crochê também, caso você não tenha uma agulha assim grande. Um marcador de pontos, se você não tiver um marcador de pontos, pode ser um grampo de cabelo, pode ser um próprio pedaço da linha pra gente marcar, tá bom? Não importa, mas é legal marcar porque nós vamos trabalhar em espiral. Então, a gente pode se perder caso a gente não marque o primeiro ponto, tá bem? Então, vamos começar o tutorial. Vou começar pelo corpinho dele, tá? Então, vou fazer aqui um anel mágico, caso você não saiba fazer o anel mágico. É só você fazer uma volta aqui na sua mão, nos seus dedos, segura aqui, insere a agulha nessa argolinha, laça o fio e puxa aqui pra dentro. E faz uma corrente pra prender isso aqui, tá bem? Esse é o nosso anel mágico. E aqui você regula ele. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, ponto baixo, você insere a agulha aqui dentro, laça o fio, puxa, fica com 2 argolas, laça o fio novamente e puxa por dentro dos dois. Coloca a agulha aqui no nosso anel mágico, puxa o fio, fico aí com 2, puxa o fio novamente e fecha o ponto baixo. Ok? Então, vamos fazer 6 vezes esse ponto. 4, vou dar uma fechada aqui para me facilitar. 5, 6. Deixa aqui uma pontinha para fazer o acabamento depois, tá bom? Vou fechar mais um pouquinho, mas não vou apertar muito para não me dificultar aqui nos próximos pontos. Nessa carreira, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. Então, se nós temos 6 pontos aqui, vamos ficar com 12 pontos. Nós vamos trabalhar em espiral. Então, isso significa que eu já vou aqui no meu primeiro ponto, né? Fazer um ponto baixo, direto. E aí, é que a gente vai começar a usar o nosso marcador. Porque como a gente vai trabalhar em espiral, esse ponto a gente pode perder aqui e passar do ponto, tá? Então, é um aumento em cada ponto. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro desse mesmo ponto. No próximo ponto baixo, também 2 pontos baixos. E assim, até chegar lá onde tá o nosso marcador, nós vamos fazendo 2 pontos. Se você quiser conferir depois se ficou certinho, é só você contar, tem que ter 12 pontos aqui agora. E agora sim, eu vou acabar de fechar o meu anel mágico, tá? É só puxar aqui, que ele vai ficar bem fechadinho. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui no nosso primeiro ponto, vou tirar meu marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto. Marco.
E no próximo, eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo. E no próximo, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a carreira. Na próxima, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Novamente, até chegar no marcador. Um ponto baixo. E aqui, um aumento. Como nós começamos com um ponto, aqui no fim fica um aumento. Seguindo essa sequência de aumentos, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e depois um aumento. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo, vou marcar, é o meu primeiro ponto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo ponto, apenas um ponto baixo. No próximo, apenas um ponto baixo. E no próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E nós vamos fazer essa sequência até chegar aqui novamente, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, e novamente, como nós começamos aqui com 2 pontos sem aumento, meu último ponto vai ser um aumento. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira sem aumentos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Faço aqui o meu primeiro, marco, e vamos fazer um ponto sobre cada ponto da base. Então, essa carreira é sem aumentos, é direto fazendo só um ponto baixo em cada ponto. Então, nós ficamos aqui com 24 pontos baixos, sem aumentos nessa carreira, só fazendo direto um ponto baixo sobre cada ponto de base, e ficamos com 24 pontos. E olha só, gente, ele já começa a fechar aqui o corpinho, tá? Como a gente fez uma carreira sem aumentos, ele começa a fechar. E agora, nós vamos trabalhar aqui mais algumas carreiras sem aumento. Então, vou tirar o meu marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo e vou voltar o meu marcador aqui pro primeiro ponto baixo. Eu vou também colocar aqui esse grampinho para me lembrar onde foi a minha primeira carreira sem aumentos, tá? Então, vamos fazer 24 pontos baixos aqui mais uma vez, sem aumentos, só fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E aí, a gente vai começar a subir o nosso corpinho, ele vai começar a criar comprimento. E vai se mantendo assim, fechadinho, para dar esse formato de gota, né, pro corpinho. Cheguei aqui no meu marcador, essa é a segunda carreira sem aumentos, nós vamos fazer mais uma. Então, vou tirar aqui o meu marcador e vamos fazer mais uma carreira sem aumentos. Faço o primeiro ponto, coloco o marcador. Se a gente não colocar alguma coisa para marcar aqui, a gente se perde, tá? A gente perde qual é o primeiro ponto e daí tem que desmanchar tudo, porque você não vai conseguir depois encontrar onde é o seu começo. Então, sempre marca, mesmo que seja com um pedaço da linha, corta um pedaço de linha de outra cor, ou como aqui é um fio de malha, é um fio mais grosso, você pode marcar com a mesma cor aqui, só deixa um pedaço de fio para marcar, mas não deixa de marcar, tá bem? Então, vamos seguir aqui fazendo mais uma carreira com 24 pontos baixos, sem aumento. Até chegar no nosso marcador mais uma vez. E olha só como é que ele já vai ficando no formato. Cheguei aqui, então, no fim da minha terceira carreira de pontos sem aumento. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira e vou marcar. E agora, nós vamos começar a fazer diminuições. Até aqui, nós fizemos aumentos, né, para ganhar esse tamanho aqui do corpinho. E agora, a gente vai começar a fechar esse corpinho, fazendo diminuições. Então, nós vamos fazer
2 pontos baixos. E vamos fazer aqui uma diminuição. A diminuição, você coloca a agulha aqui no ponto, laça o fio, mas não faz mais nada com ele. Insere a sua agulha no próximo ponto, laça o fio novamente. Fica com os 3 aqui na agulha, laço o fio e puxo dentro dos 3. E assim fica uma diminuição. Então, vamos fazer mais 2 pontos baixos. E uma diminuição mais uma vez. Insere a agulha, laça o fio, insere no próximo ponto, laça o fio, puxa aqui a linha e passa por dentro de tudo. Mais uma vez, 2 pontos baixos nos próximos pontos. E no seguinte, insere a agulha, laça o fio, insere no próximo, puxa também o fio, laça o fio e puxa por dentro de tudo. Tá bom? Então, vão ser assim até o fim da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição mais uma vez. 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos e uma diminuição. E aqui a gente finaliza com uma diminuição. Nós começamos com 2 pontos baixos, finalizamos com uma diminuição. Tiro aqui o meu marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto da próxima carreira. E volto o meu marcador pra cá. Olha só como é que ele já deu aqui uma fechada. Olha só. Já ficou bem mais fechadinho aqui em cima. E agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira, mais uma vez, sem aumentos e sem diminuições. Então, vai ser apenas um ponto baixo para cada ponto. Vamos fazendo ponto baixo até chegar aqui no marcador, tá bem? Então, tenho aqui uma carreira sem diminuições. Vou fazer mais uma carreira. Aqui já tô com o meu primeiro ponto marcado. Eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos sem diminuição, sem aumento, só um ponto baixo para cada ponto de base. Então, depois da nossa carreira de diminuições, nossa primeira carreira de diminuições aqui, nós vamos fazer 2 carreiras sem aumento, sem diminuições. Cheguei aqui no meu último ponto. E agora, na próxima carreira, nós vamos voltar a fazer diminuições. Então, eu vou fazer aqui no meu primeiro ponto, um ponto baixo, e vou marcar. E se aqui nós fizemos 2 pontos e 2 diminuições e uma diminuição, agora nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Então, aqui tá meu primeiro ponto, nos 2 próximos pontos, eu já faço uma diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto, depois uma diminuição. E assim, a gente vai seguir até o final dessa carreira. Seguindo essa sequência de um ponto baixo, uma diminuição. Nós começamos a carreira com um ponto baixo, então, nós vamos finalizar com uma diminuição. Agora, ele já deu mais uma fechadinha, olha só. E agora, nós vamos fazer aqui mais uma carreira sem diminuições, apenas um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, tira o marcador, faz o primeiro ponto baixo e marca. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no marcador novamente. Então, agora, a gente vai parar aqui um pouquinho o trabalho pra gente poder encher aqui o nosso corpinho, tá? Olha só como é que ele tá. Vamos aqui colocar enchimento. Se você quiser que ele fique pesadinho aqui embaixo, gente, pra poder ficar em pé com mais facilidade, você pode colocar pedras de aquário aqui dentro, tá? Pra poder fazer um peso nele e ele ficar bem em pezinho. Mas ele fica legal assim também.
No outro que eu fiz, eu não coloquei peso, tá? E ficou ok pra poder ficar em pezinho, ele ficou sentadinho direitinho. Então, vamos encher aqui. Pronto, e agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira aqui. Nossa próxima carreira vai ser mais uma carreira de pontos baixos, sem diminuição. Então, vou colocar aqui meu primeiro ponto, vou marcar. E vou fazer mais uma carreira, vai colocando o enchimento aqui pra baixo, pra você não puxar ele com a agulha de crochê sem querer, tá bem? E vamos fazer um ponto sobre cada ponto. Finalizada essa carreira, agora na próxima nós vamos fazer diminuições. Então, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos, que é pra gente fechar mesmo isso aqui, tá? Por isso que a gente já encheu aquela hora, porque senão agora ia começar a ficar complicadinho pra encher até lá no fundo. Então, vamos começar já com uma diminuição aqui. O primeiro ponto já é uma diminuição, e marca ele também. Então, vamos seguir fazendo só diminuições nessa carreira. Diminuições em todos os pontos. Feitas as diminuições em todos os pontos, olha só como é que ele já fechou aqui. Você pode colocar mais um pouquinho de enchimento aqui agora, tá? Porque ainda ficaram aqui, né, algumas carreiras depois que a gente encheu. Então, pode colocar mais um pouquinho de enchimento. E agora, a gente vai cortar aqui o nosso fio, deixando um pedaço aqui pra gente fazer o arremate aqui, o acabamento, tá bem? Posso tirar o marcador, você já pode retirar aí. E agora, com a agulha, ou com a própria agulha de crochê, a gente vai esconder aqui o nosso fio e arrematar aqui. Então, nós vamos passar dentro de todos os pontos baixos aqui. Olha só. Fazendo uma costura mesmo aqui. Só pra ficar bem fechadinho. Vai dando aí o formato certo pra ele. A gente sabe que o fio de malha, a gente tem que ir trabalhando e tem que estar dando formato, né, pra ele, porque à medida que a gente vai trabalhando, ele fica torto, fica mal acomodado. Olha só, ficou fechadinho aqui em cima. Você pode fazer um nó aqui. E esconder esse fio lá pra dentro, tá? E agora, nós vamos deixar essa parte aqui de lado pra gente fazer o gorro, tá? Vamos fazer o gorro agora. Pra fazer o gorro, a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou o corpinho, com o anel mágico. Eu tô usando aqui um outro tom de fio pra fazer o gorro. E nós vamos fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, o anel mágico do jeito que eu já ensinei lá no início. E 4 pontos baixos dentro dele. Esse gnomo é muito fácil de fazer. Por isso mesmo, se você estiver iniciando no crochê, ou até mesmo nunca tiver feito crochê, você pode conseguir fazer esse gnomo. Ele é muito fácil. Fecho aqui o meu anel mágico
e vou trabalhar da mesma forma, em espiral, tá? Então, aqui eu vou fazer aumentos, né? Vim aqui no meu primeiro ponto e já faço o meu primeiro ponto baixo. A gente tá começando aqui pelo topo do gorro, tá? Pelo biquinho dele, então, a gente vai abrir isso aqui. Então, vamos lá, começando a fazer nossos aumentos. Na segunda carreira, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Exatamente como nós fizemos no início do corpinho. 2 pontos baixos em cada ponto. Opa, fiz só um aqui. Nós vamos ficar com 8 pontos baixos. Agora, eu vou fechar bem aqui o meu anel mágico. Vamos continuar trabalhando em espiral. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto, no meu primeiro ponto, né, que tá com o marcador, e vou fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras sem aumentos. Então, vão ser 2 carreiras de 8 pontos baixos, tá? Aqui eu tenho os 4 pontos baixos iniciais, aqui eu tenho 8 pontos baixos, porque eu fiz um aumento em cada ponto da base, e agora nós vamos fazer apenas um ponto para cada ponto. Então, vão ser 8 pontos. Vai ficar meio apertadinho mesmo, vai ficar assim, ele vai começar a dar uma fechada aqui, né? Então, pode ficar um pouquinho difícil aí, mas é assim mesmo. Um ponto baixo em cada ponto. Vou virar ele aqui pro lado certo. E olha só, esse aqui é a ponta do nosso gorro. Tiro aqui o meu marcador. E vou fazer mais uma carreira com 8 pontos baixos. Então, faço aqui meu primeiro ponto. Coloco o marcador e vamos fazer mais essa carreira sem aumentos. Uma coisa que eu me esqueci de fazer aqui no início, que você pode fazer, é já dar o acabamento nesse fio antes de subir essas 2 carreiras sem aumento, tá? Então, quando você fizer aqui a primeira carreira de aumentos, que fica com 8 pontos baixos, você já esconde esse fio aqui nessa carreira, pra você já ter esse acabamento pronto, porque olha só agora, né? Fica difícil fazer com ele aqui desse jeito. Então, já faz esse acabamento antes, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, vamos fazer mais uma carreira de aumentos agora. Essa carreira vão ser um ponto baixo, marco com meu marcador, e um aumento. Então, nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, tá? Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento. E vamos fazer assim até chegar aqui no marcador. Um ponto baixo e um aumento. Agora, já começa a ficar um pouco mais fácil de trabalhar, porque ele já começa a se abrir aqui, né? Então, vai ficando um pouquinho mais fácil. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais aumentos. Então, vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Vou tirar aqui meu marcador. Um ponto baixo, marco. Mais um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, vamos seguir fazendo 2 pontos baixos e um aumento até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no meu último ponto, que vai ser um aumento. Agora, nas próximas carreiras, nós vamos fazer 3 carreiras sem aumento. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base sem aumento nenhum. Então, apenas seguir a carreira fazendo um ponto baixo
para cada ponto de base. Até chegar aqui no marcador. Nós vamos fazer isso por 3 carreiras. Feitas aqui as 3 carreiras, eu coloquei aqui para marcar a primeira carreira sem aumento, olha, porque fica mais fácil visualizar depois. Então, estão aqui as 3 carreiras sem aumentos, e agora nós vamos voltar a fazer aumentos. Já tirei o meu marcador daqui, vou fazer o meu primeiro ponto baixo e colocar o marcador. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, já tenho 1, 2, 3 e um aumento. 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. Nós vamos seguir essa sequência até chegar aqui no marcador. Terminei a minha carreira aqui com um aumento. E na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira sem aumentos. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos inserir aqui a agulha, um ponto baixo, marca, e vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos por essa carreira, até chegar aqui no nosso marcador. Cheguei aqui no meu último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Vai ser a última, tá? Essa é a nossa última carreira de aumentos. Você pode ir medindo aí no seu também, gente, como é que tá ficando, de acordo com o seu gosto também, tá? Então, você pode pegar lá o seu corpinho e colocar aí o gorro e medir. Eu gosto de colocar ele assim, um pouquinho tombado pra trás, sabe? Então, você pode ver se você já gosta do tamanho, se já quer fazer o acabamento, se quer fazer mais carreiras, mais aumentos ou não, tá? Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador. E agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. 4 e um aumento. 4 pontos baixos nos próximos 4 pontos. E no próximo, um aumento. Você segue fazendo isso até chegar aqui no marcador, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais aberto do que tá agora. E agora, a gente vai fazer um acabamento aqui, com ponto baixíssimo. Toma cuidado para não apertar muito esse ponto baixíssimo, porque senão ele vai fechar um pouco essa abertura, tá? Então, vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, mas deixando o ponto bem soltinho. Então, ponto baixíssimo, eu tô aqui no meu último ponto, né? Vou começar aqui no meu primeiro ponto, que eu acabei de tirar o marcador. Você vai inserir a agulha, laça o fio, puxa e passa esse fio por dentro da argolinha anterior. Esse é o ponto baixíssimo, tá? É muito simples, não aperta muito para ele não fechar demais isso aqui. Então, vamos fazer ele assim com a mão mais solta, um ponto mais solto, tá? Insere a agulha, puxa a linha, passa por dentro de tudo. E segue fazendo assim por toda a carreira. Eu não coloquei o meu marcador ali, porque eu consigo identificar aqui, que aqui foi o meu primeiro ponto baixíssimo. Se você não consegue identificar, coloca o marcador, tá bom? Assim que fizer o primeiro ponto baixíssimo, coloca o marcador. E vamos seguir aqui fazendo pontos baixíssimos até o final. Olha só como é que vai ficando o acabamento. Então, cheguei aqui no final, deixei o último ponto por fazer, não fiz, tá? E cortei o meu fio. Então, você faz pontos baixíssimos até o penúltimo ponto da carreira e corta seu fio. E agora, olha, eu vou puxar ele pra cá. Então, pra fazer esse acabamento, pra ficar bem perfeito, gente, o que que a gente vai fazer? Você vai inserir a sua agulha aqui no próximo ponto. Esse é o último ponto que eu não fiz ponto baixíssimo nele, certo? Então, você vai passar essa linha pra lá. E agora, você vai entrar aqui dentro desse ponto, mas pegando aqui por trás, tá? Então, olha só, vou pegar aqui as duas correntinhas de trás e aqui no meio do ponto. E
puxa esse fio lá pra trás. Então, olha só, ele fica assim como se fosse mais um ponto baixíssimo certinho, tá? Esse fio eu vou deixar ele aqui porque eu vou usar ele pra costurar o gorro no corpinho, tá? Então, você deixa aí uma quantidade de fio bacana que dê pra você costurar o gorro aqui. Vamos deixar essa parte aqui de lado um pouquinho, depois a gente costura o gorro pra gente poder fazer agora o nariz, tá? Novamente, nós vamos fazer anel mágico. Gente, então esse gnomo, ele é todo, praticamente todo, né? Tirando ali os bracinhos e as perninhas, ele é todo em anel mágico e basicamente com o mesmo tipo de carreiras, tá? Então, isso facilita muito também de vocês aprenderem a fazer esse gnomo. Então, vamos iniciar o nariz com anel mágico também. Laço aqui o meu fio, faço uma corrente para segurar e vou fazer 4 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Mais uma vez, carreira em espiral, então, venho aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. E vou marcar esse ponto. Já vou dar uma viradinha aqui nele. Vou puxar aqui para fechar o meu anel mágico. Esse arremate aqui pode até ficar aqui pra dentro, tá? Pra encher o narizinho dele, pra ficar bem tampadinho aqui. E agora, vamos fazer 2 pontos em cada ponto. Então, são 8 pontos no total. Então, vão ser 4 aumentos, 2 pontos em cada ponto da base. Vamos lá fazer aumento até chegar no marcador. O último aumento. Eu vou dar mais uma fechadinha aqui no meu anel mágico. Vou puxar bem, pra ficar bem fechadinho. E vou medir lá no meu gnomo pra ver se esse tamanho de nariz ficou legal, tá? Então, olha só, ficou bem legal, ficou ótimo. Então, agora eu posso finalizar aqui esse nariz. Vou tirar o meu marcador e vou finalizar ele aqui com um ponto baixíssimo. E uma corrente para poder fechar aqui o ponto. Ajeita, tá? E agora, nós vamos cortar aqui o fio, deixando também um comprimento suficiente pra gente costurar o narizinho lá no corpo, tá? Pode puxar aqui. Dá uma apertadinha. E a gente já vai costurar o nariz lá no corpo já já. Vamos encostar isso aqui também. E agora, gente, vamos fazer os bracinhos e as perninhas. Os bracinhos e as perninhas são feitas com um tipo de tricotinho. Eu vou pegar aqui o outro pra vocês verem. Essas perninhas e esses bracinhos são um ponto que a gente chama de tricotinho, porque ele fica mesmo tipo um tricotinho, mas feito em crochê. Então, vamos lá fazer as perninhas e os bracinhos. É muito fácil de fazer, tá? Esse ponto você, inclusive, pode utilizar para alça de bolsa, para muitas outras coisas aí, tá? Para começar a fazer as correntinhas para os braços e para as pernas, nós vamos dar uma volta aqui na linha no nosso dedo. Tira daqui, fica com essa argolinha, insere a agulha, laça o fio, puxa. E aqui nós temos o nosso nó corrediço. Vamos fazer 3 correntes. Então, vamos laçar o fio, uma, laça o fio, passa aqui dentro, 2, 3. O que que a gente vai fazer?
insere aqui na segunda corrente, salta a primeira corrente, tá? Insere aqui na segunda, laça o fio e puxa. Aqui é o início do ponto baixo, né? Mas nós não vamos fazer ponto baixo. Insere na próxima corrente, laça o fio e puxa. Ficou com 3 argolas aqui na agulha. Agora, com muito cuidado para não perder essas argolas aqui, a gente vai segurar aqui elas, tá? E vai tirar a agulha de tudo. E nós vamos fazer esse mesmo processo com cada argolinha dessa. Então, você vai só inserir a agulha só na primeira argola, laça o fio e puxa. Insere na segunda, laça o fio e puxa. Vai dando altura aqui pra ele, tá? Insere na próxima argolinha, laça o fio e puxa. Novamente, ficamos com 3 argolinhas aqui na agulha. Vamos fazer a mesma coisa. Segura aqui pra não perder essas argolas, tira a agulha. Deixa só na primeira, laça o fio, puxa. Insere na próxima, laça e puxa. Insere na próxima, às vezes ela dá uma pequena voltada ali, pega ela de volta. Laça e puxa. Novamente, ficamos com 3 argolas. E assim, nós vamos seguir fazendo do comprimento que a gente preferir, tá? Tira a agulha de tudo. Laça o fio e puxa, vem no próximo, laça o fio e puxa, vem no próximo, faz a mesma coisa. Tira a agulha de tudo, tenta deixar ele sempre mais ou menos na mesma altura. E vai seguindo, fazendo esse mesmo passo até atingir o comprimento que você quer. Quando a gente vai fazendo e ele vai crescendo, quando você dá uma puxadinha nele aqui, ele já fecha, olha só. Ele já fecha em um formato cilíndrico aqui, tá? Então, vamos fazer aqui o comprimento que a gente quiser para as nossas perninhas primeiro. E depois nós vamos fazer a mesma coisa para os bracinhos, tá? Fiz aqui o comprimento que eu quero para a perninha. A minha ficou com 12 carreiras, tá? Para fechar, a gente só vai laçar aqui a linha. Você termina assim, né? Com 3 pontos na agulha. Laça a linha e passa dentro dos 3. E já tá fechada aqui a nossa... Você pode fazer uma corrente para poder fechar. Mais uma vez, corta o fio, deixando uma espessura suficiente. Uma espessura não, desculpa. Um comprimento suficiente para costurar essa perninha no nosso gnomo, tá? Esse fio aqui, você dá acabamento nele, que é o daqui da pontinha. Você pode esconder ele aqui dentro. Vai passando ele aqui entre os pontos. Você esconde ele aqui. E, gente, esse aqui vale a pena fazer aqui uma costura, tá? Com uma linha da mesma cor de preferência. Ou colar com um pouquinho de cola aqui, porque como esse ponto é mais aberto, esse fio pode escapar com o tempo, tá? Então, agora, com o nosso gnomo feito, nossas partes também já estão prontas, nós vamos começar a costura das partes aqui no corpinho dele, tá? Então, a gente vai começar pelo nariz. Então, agora eu vou escolher aqui o meu lado da frente, tá? Do trabalho, vai ser aqui. Vou posicionar o meu gorro onde eu quero, pra eu ver onde é que esse nariz vai ser costurado. Então, olha só. Eu vou costurar esse nariz aqui. Essa parte da costura, gente, você pode fazer de olho mesmo, tá? É bom que você vai treinando aí o seu olhar pra peça. Você verifica onde você gosta mais mesmo, onde você acha que tá mais bonito. Porque eu posso colocar aqui o gorro, encaixar o gorro todo, costurar ele aqui. Ou posso pôr o gorro um pouquinho mais pra cima e costurar ele um pouquinho mais pro alto. Eu gosto mais assim. Como eu falei pra vocês, eu deixo o gorrinho um pouquinho inclinado aqui pra trás, olha. Tá? Um pouquinho mais pra trás, assim, do que pra frente, sabe? E vou costurar o meu narizinho aqui. Então, vamos lá tirar esse gorro, porque assim a gente consegue ver bem melhor a costura que a gente vai fazer aqui agora, né? Então, olha só, tá aqui na minha terceira carreira o início do meu nariz, tá? Eu vou costurar com a agulha, porque fica mais fácil, mas dá pra fazer com a agulha de crochê também. Você pode pegar uma agulha um pouco mais fina pra facilitar. E aqui, eu vou passar
dentro do meu ponto do corpinho. Olha só, aqui na minha terceira carreira. Eu vou prender ele aqui. Agora, eu já tenho meu nariz preso aqui onde eu vou costurar. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai fazer uma costura mesmo, tá? Então, você vai vir aqui no ponto, eu vou pegar só a alcinha de fora, tá bom? Eu vou passar aqui por dentro, venho no próximo ponto, insiro a minha agulha e passo. E vou fazendo essa costura. Pego aqui na argolinha de fora do próximo ponto do nariz. E aí, agora eu vou vendo aqui qual vai ser o próximo ponto que dá sequência aqui, olha só. Então, eu já vou vir aqui pra carreira de baixo. E vai fazendo esse alinhavado aí, né? Passo aqui na próxima. Olha só, ele vai ficando bem costuradinho aqui, tá? Venho no próximo ponto aqui, vai verificando aí qual que é o ponto melhor pra você passar no corpinho, tá? Venho aqui no próximo. Vai fazendo essa costurinha até chegar aqui no final. Já tenho aqui, então, o nariz costurado. Você pode ver de novo com o seu gorro se ficou bom, se ficou do jeito que você queria antes de fazer o acabamento do nariz, tá? Coloquei aqui, então, pra ver, eu gostei. E agora, eu vou costurar aqui os bracinhos. Todas as vezes que você for costurar essas partes, o nariz e os braços, coloca o gorro pra você verificar se tá ficando numa posição que você gosta, tá? Então, olha só, o bracinho, eu vou costurar ele aqui bem onde o gorro vai começar, olha só. Posicionando assim o gorro, aqui com o narizinho, olha, ele vai ficar na mesma linha do nariz, tá? Vai ficar aqui, ó. Pode ver que tá na mesma linha do nariz. Então, nós vamos costurar esse bracinho aqui. E nessa direção aqui, você também olha a distância que você quer aqui, posiciona bem. Eu acho que assim tá legal. Então, eu vou costurar ele aqui. Se você quiser, pode até colocar um marcador onde ele vai ser costurado para você não perder o lugar. Mais uma vez aqui com a minha agulha. Vou até pegar uma menor. E vamos costurar aqui, então. Do mesmo jeito, gente. Passando aqui por dentro do ponto. Posiciona, tá? Do jeitinho que você quer. Agora, eu vou passar aqui, pegando aqui duas argolinhas pra ficar bem preso. E olha só. Ele fica aqui bem presinho, tá? Pode fazer um nó pra ficar seguro. E esconder o seu fio. Coloca aqui o gorro, olha só. Depois a gente vai vir costurando o gorro aqui. Então, o bracinho, você costura dessa forma e a perna do mesmo jeito. Você vai verificar em qual posição que você acha que fica melhor aí no seu gnomo, tá? Eu vou colocar ele aqui um pouquinho sentado, porque assim eu consigo olhar aqui, olha, você coloca ele assim sentado pra você, tá? E verifica aqui, posicionando aqui embaixo onde você quer a perninha, pra você ver lá onde é que você vai fazer essa costura. Pra costurar a perninha, gente, é melhor inserir a agulha de trás pra frente, tá? Então, o narizinho dele tá pra cá, eu vou começar a costura por aqui. Tá? Com a agulha apontada pro narizinho dele ali. Puxo, vou jogar essa perninha lá pra frente, passo aqui dentro dos pontos. E passo aqui nos pontos aqui embaixo pra poder prender ele aqui. Olha só.
tá? Do mesmo jeito que a gente fez o bracinho. Pode também fazer aqui um ponto, um nó, pra ficar bem seguro. E esconde seu fio pra fazer o acabamento, tá? Agora é a hora de costurar o gorro. Então, já com todas as partes aqui costuradas, nós vamos colocar o gorro fixo aqui. Você posiciona o gorro do jeitinho que você quiser aí, no seu gnomo. E nós vamos fazer a mesma coisa, com aquela sobra de fio que a gente deixou aqui pra trás, tá? Vamos costurar aqui o gorro, da mesma forma que a gente costurou as outras partes. Então, eu vou verificar aqui onde é que eu vou começar. Posiciona bem. Olha como é que tá lá na frente. Tá? Tá legal aqui pra mim. Então, eu vou começar aqui nesta carreira, olha só, foi pela quinta ou sexta carreira, contando de cima pra baixo, tá? Prende ele. Do mesmo jeito que a gente costurou o nariz, a gente vai costurar esse gorro. Então, eu vou passar aqui no ponto. Só que aqui eu não vou pegar o ponto de fora, eu vou pegar o ponto de dentro, tá? Pra esse acabamento aqui não ficar danificado, que é o acabamento de pontos baixíssimos que a gente fez. Então, vamos pegar aqui a alcinha lá de dentro do gorro e passa no ponto baixo do corpinho pra prender. Passa lá no ponto do gorro, lá de trás, e vai fazendo essa costura da mesma forma que a gente fez no nariz. Passa lá dentro do gorro e vai costurando. Agora, antes de finalizar a costura do gorro, nós vamos deixar só ele preso aqui atrás, assim, só pra gente ver aqui a posição dele. E nós vamos colocar a barba do gnomo. Então, vai ficar mais fácil a gente colocar essa barba com esse gorro ainda solto aqui. Eu já tenho ele preso pra me mostrar onde que eu tenho que pôr a barba, mas eu ainda tenho ele solto pra eu conseguir encaixar essa barba aqui nesses pontos mais altos, tá? Então, vamos lá fazer essa barba dele. Bom, pra medir o comprimento aqui da barba, o que que você vai fazer? Você vai pegar aí um pedaço de fio. Então, eu aqui, no caso, estou utilizando esse barbante normal, tá? E se você estiver usando fio de malha, como eu usei no outro, é a mesma coisa, não muda nada aqui até o momento. Você vai medir de acordo com o comprimento do seu corpo, do corpo do seu gnomo. Então, você vai colocar aqui esse fio dobrado ao meio e vai medir aqui, pegando aqui por dentro do chapéu, por dentro do gorro. E vai medir aqui se tá bom esse comprimento pra você, tá? Então, assim, você vai ter o comprimento que você precisa cortar os seus fios. E aí, você vai cortar vários fios nesse comprimento. Depois, você também vai fazer a medida de baixo do nariz, porque vai ser já aqui uma medida diferente, né? Que a gente começa daqui do alto, então tem todo esse comprimento. Aqui debaixo do nariz vai ser mais curto, então você pega lá seu fio também dobrado e mede aqui, é até aqui que eu quero, então você corta aqui nesse comprimento. Já comecei aqui a fazer a barba do meu gnomo. Pra fazer esse, gente, eu tô usando o barbante que eu tinha aqui, porque eu não tenho mais fio de malha branco. O fio de malha branco que eu tinha, eu usei pra fazer a barba do gnomo de Natal, tá? Então, eu vou pegar aqui pra vocês verem que com o fio de malha também dá super certo, olha só, tá? Ele fica lindo também, assim, esse foi feito mesmo com fio de malha, é do mesmo jeito que eu vou ensinar esse aqui pra vocês, eu fiz esse aqui com fio de malha, tá? Não altera nada, só tô alterando aqui que nesse eu tô usando barbante, tá bom? Mas é o mesmo processo. Com fio de malha ela também fica bem legal, olha.
mas eu não tenho fio de malha branco suficiente para fazer o desse. Eu gostei com o barbante, achei que ficou legal. Então, agora, você vai começar a prender essa barba, olha só. Eu comecei prendendo aqui da altura do nariz, então vou mostrar pra vocês como. Com o barbante, eu vou utilizar 4 fios, tá? Então, cortei naquele comprimento que eu medi e vou juntar 4 fios. No fio de malha, apenas 2. Então, usando o fio de malha, eu coloquei 2 fios assim, e usando o barbante, eu tô colocando 4, tá? Dobro ao meio. Venho aqui no ponto onde eu vou prender, olha, eu vou prender aqui nesse ponto aqui que tá na altura do nariz. E aqui perto do braço. Passo aqui por dentro. Ajeito aqui, alinho as pontas. E passo aqui por dentro. E puxo. Pego mais 4 fios. Dobro ao meio. Venho aqui no ponto do lado. Mais uma vez, pego 4 fios, dobro, venho aqui agora nessa carreira de cima e vou colocar aqui também um pouco de barba. Passo aqui pra dentro, passo por dentro da argola e puxo. E vai ajeitando. E vai enchendo, tá? À medida que você for vendo necessidade, coloca o gorro pra baixo pra você ver como é que tá ficando. E vai enchendo. Vou colocar mais um aqui em cima pra tampar aqui. Depois vou colocar mais um pouco aqui embaixo, pra mostrar pra vocês um pouco aqui dessa parte que a gente vai fazer aqui embaixo. Eu já cortei meu fio com um comprimento um pouco menor, né? Que é o comprimento referente a essa parte embaixo do nariz. E eu vou começar colocando a minha barba aqui no próprio nariz mesmo, olha. Puxo aqui, passo tudo aqui por dentro. Puxa tudo, ajeita direitinho. Vou pegar aqui mais 4 fios, dobro ao meio, venho aqui nesse outro pontinho do nariz e coloco também. Desalinhou aqui completamente, mas não tem problema, é só ajeitar. Passa tudo aqui por dentro e puxa. Vai ajeitando e vai olhando onde mais você quer colocar, tá? Olha só, já tenho aqui a minha barba finalizada. Fica bem legal também com barbante, eu gostei bastante do resultado. Depois eu vou cortar aqui as pontas pra alinhar, porque ficaram um pouco tortas. E agora, eu vou acabar de costurar o gorro aqui, né? Que ele tá solto aqui. Então, você usando aquele fio que você deixou aqui, vem costurando esse gorro igual a gente costurou o nariz. Igual a gente costurou aqui em volta e a parte aqui de trás, certo? Mostrei pra vocês como é que eu costurei essa parte de trás. Então, agora eu vou continuar aqui essa costura em toda a parte da frente. Posiciona bem aqui pra ver qual é o ponto que vai pegar aqui, porque, olha, eu vou pegar aqui em um ponto embaixo de uma barba aqui. Vai puxando pra ficar bem preso. Pega lá dentro do gorro. E aqui embaixo. Puxa bem. Lá no gorro. E aqui no corpinho. E vai puxando. Novamente no gorro e no ponto aqui do corpinho. Vai fazendo esse ponto até encontrar lá onde a gente começou e ficar todo fechado, tá?
Vai ajeitando pra ver se tá ficando legal. E vai dando essa volta até chegar aqui no encontro da costura. Eu vou finalizar aqui e venho mostrar pra vocês. Tá aqui finalizado o gnomo. Olha como ele fica lindo, fica fofo. Eu gostei bastante também desse resultado aqui com barbante. E olha só, eu também tinha aqui um pompom, então eu coloquei aqui um pomponzinho nele e ele ficou muito lindo, eu adorei. É muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu. Depois me conta aqui nos comentários se você fez, como é que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu espero você na próxima aula. Até a próxima!